Olá, Nicolas, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Seja Você. Hoje você vai ser você. Então, fica à vontade. Vamos tomar aquele chazinho do dia, para que tudo fique harmônico. Eu quero saber de você. Tanto eu como cada um que vai te ouvir quer conhecer quem é o ser humano Nicolas. Olá, Cleibe. Olá, ouvintes, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse espaço, primeiramente. E vamos ter uma boa conversa sobre mim, né? Sobre essa construção que eu quero fazer em defesa da cidade em si, sobre política também. Eu acho que vai ser um ótimo tema, uma ótima conversa, vai ser bacana. Então, é verdade, precisamos saber. Nicolas, onde você nasceu e como sua infância foi? Conta um pouquinho para nós. Eu nasci numa cidade no interior de São Paulo, uma cidade chamada Porto Ferreira, e ela tem uma característica de ser a capital da cerâmica, né? Então, eu nasci no espaço de muita cultura, dessa cultura do interior de São Paulo, e a minha infância, ela foi difícil. Por quê? Porque eu nasci com uma deficiência na perna, e essa deficiência, né, ficou comigo até os meus 8 anos, só que desde o meu nascimento até os 8 anos, a minha mãe ela foi me levando em especialistas, foi me colocando nos esportes, para poder resolver esse problema sobre a deficiência. E graças a Deus, graças à minha mãe, pela ajuda, pelo esforço que ela teve, graças ao meu pai também, eu tive um desenvolvimento ótimo. Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa assim, sem problema nenhum em relação às minhas pernas. E tá tudo certo, né? Começa assim já. Começa. Que legal. E essa deficiência é hereditária de nascença, assim, como uma coisa que te paralisou por um tempo? Então, eu tenho muito poucas lembranças sobre isso, porque foi uma passagem muito rápida, sabe? Eu acho que as pessoas que mais sofreram em relação a isso foram os meus pais. Então, os meus pais, eles sofreram muito porque eles tiveram que encontrar os especialistas, ver qual que era o esporte. E aí, teve um especialista médico que falou, olha, uma das questões que eu posso resolver em relação ao desenvolvimento, o meu desenvolvimento, é o quê? Coloca ele para andar em cavalo, porque aí ali você tem uma adequação de como fica a postura, uma adequação em relação à perna. E o meu pai tinha comprado um protótipo, né? Um protótipo para realmente ajustar a perna. Então eu colocava aquele molde nas duas pernas, as minhas pernas eram para dentro e o bico do pé ficava para dentro, né? E aí com o molde ia revertendo, ia abrindo. Então, através disso, foi um processo dolorido, mas foi um processo rápido para mim. Até os meus 8 anos, assim, inclusive foi a primeira bicicleta que eu ganhei, foi com 8 anos, que eu tinha muita vontade de andar de bicicleta, mas não tinha condição. Aí eu ganhei uma bicicletinha rosinha e sumi no mundo com essa bicicleta. Então você já iniciou a vida com superação. Já. Superação. E saiu vitorioso. Sim. Porque hoje é um jovem, né? Perfeito, que caminha na vida inteira. Né? Faço esporte, pratico esporte sem problema nenhum. Inclusive, eu passei por uma cirurgia no joelho depois dessa questão da deficiência, mas graças a Deus, né, deu tudo certo. Eu consegui resolver de novo, mais uma vez. E eu era uma pessoa muito do esporte. Era uma pessoa muito hiperativa. Então, a dificuldade que eu tive em relação à deficiência era porque eu tinha que ficar, na maioria das vezes, parado. E quando se tinha que fazer uma ação, era uma ação para melhorar o resultado da perna, né? Mas eu era uma criança hiperativa. E aí a minha mãe colocou dentro dos esportes e eu fui atrás desses esportes. Isso até qual idade você praticou esporte? Ou pratica? Então, praticar eu pratico até hoje. Então, hoje eu corro. Mas antes, tinha uma carreira profissional por trás. Eu sempre, desde a adolescência, assim, dos meus 13 anos para cima, eu comecei a crescer muito. Então, era uma transformação que eu não tinha o costume dessa transformação. E foi uma transformação rápida e grande.
Então eu sempre fui grande. Desde os meus 13 anos eu já tinha meus 1,75 m já, e hoje eu tenho 1,86 m. Então foi uma transformação pesada, mas a minha transformação dos 13 até os 16 anos foi para se tornar um profissional no esporte. E aí eu entrei jogando bola para ver se virava jogador, mas eu também tinha uma vocação para o basquete. E aí, a altura ajuda bastante. Isso, porque a altura ajuda bastante. E aí eu ficava entre esses. Até que um dia eu rompi o ligamento. E depois de romper o ligamento, a cirurgia foi... o processo da cirurgia, pós-cirurgia, foi um processo muito difícil, porque de novo eu tinha que ficar parado. E uma criança hiperativa se falou que é para ficar parado, a criança explode. Parece que ela tá carregando ali, ó. E aí eu tive uma ruptura em relação à profissão de esporte. Mas eu sempre fui do esporte. Desde criança, por conta da hiperatividade, eu tive que jogar xadrez, natação, futebol, basquete, corrida, entre outros esportes. Dança eu tive que fazer. Eu já fiz balé. Você tá brincando? Já. Você fez balé? Já fiz balé, já. Por conta da perna, inclusive. Só que foi um processo rápido, né? Assim, só pegando esse gancho do balé, hoje eu tenho uma filha de 10 anos que ela faz balé. Ah, que bacana. E eu penso numa pessoa que ama dança. E você, assim, hoje, você dança? Não, eu sou... eu sou um perna de pau pra dança. Mas eu acho a dança extremamente importante porque você ganha uma inteligência corporal, né? Então, você está dançando, mas às vezes você pode usufruir isso para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Sociabiliza. Assim, você pratica o esporte, sim, porque a atividade física, ela mexe com todo, né, os seus músculos, todas as suas emoções também, porque tem um ritmo da música, aquele que é mais lento, que é mais... Eu sou uma apaixonada na dança. Sou realmente carteirinha. Mas continuando essa trajetória de passar pelo esporte, por cirurgia, né? Cirurgia com 15 anos. Foi com 15 anos. Então, com 15 anos, você tem alguns momentinhos bem... traumatizantes, né? Não vou dizer, pelo seu sorriso, isso não te traumatizou e não te parou. Foi mais um desafio. Isso, foi mais um desafio. E é o que a vida todos os dias nos coloca, sim, né? São desafios que a gente tem que encarar. Como desafios mesmo, Como né? desafios mesmo. E agora, me conta, qual é a base da sua educação? Seus pais? Então, a gente tinha conversado um pouco antes, né? Que eu falei sobre a minha família, mãe e irmão. A minha base educacional, em relação à família, ela foi muito puxada pela minha mãe e pelo meu irmão. Até porque eram as pessoas que estavam mais próximas de mim. O meu pai, ele morava, né, em outra cidade. Então, a relação que eu tinha com meu pai, por mais que ela seja próxima, o meu pai sempre esteve próximo no sentido da figura paterna, no caso, o físico em si não estava. Então, algumas questões, a figura paterna teve que ficar para minha mãe, mas eu recebi a educação dos dois, mas principalmente da minha mãe e principalmente do meu irmão. Aí, quando entra na relação educacional, aí eu acredito que seja meu irmão, porque o meu irmão, ele fez psicologia. Ele é mais velho? Ele é. Hoje ele deve estar com seus 37, 38 anos, mais ou menos, hoje. Mas na época da minha infância, assim, ele estava fazendo o curso de psicologia e ele foi uma chave muito grande para o meu desenvolvimento. Que ali eu percebi que a minha questão de educação não fica só dentro das escolas, né? Precisa ter uma estrutura familiar. E o meu irmão, ele captava muito bem isso. Eu acho que era até por conta da faculdade. Então, essa foi a minha construção. E isso eu levo até a minha adolescência. Só que a educação escolar, ela foi horrível. Foi uma educação de vários preconceitos. Pública ou privada? Pública e privada. Você estudou nos dois? Nos dois. Pela minha hiperatividade, pela minha deficiência, o médico colocou várias condições que o espaço privado daria melhor desempenho.
No entanto, a- tinha uma dificuldade financeira, né? Então a minha mãe ela se esforçou muito para dar essa qualidade. E aí, através da privada e pública, veio os problemas de preconceito, os problemas físicos, né? E entre outros problemas. Bullying. O tal bullying, na sua tal época bullying. tinha bullying? Demais. Demais. Não, eu acredito que hoje o bullying na escola, ele está difundido junto com a estrutura da escola. Então, bullying e escola faz todo sentido hoje falar. Hoje, a maioria das escolas, e na época, a construção em si do bullying vem através da construção também do pensamento de escola. E esse, querendo ou não, é o que eu estudo hoje, né, na licenciatura de História. Então, assim, através dessa educação infantil, eu vi muito isso, essa trajetória. Até o meu ensino fundamental, até os meus 14 anos, mais ou menos, era de muita dificuldade, muito preconceito, e eu era uma pessoa muito agressiva, né? Na escola você aprende a ser agressivo também, só que essa educação mudou quando eu vim para o estado de Goiás. Oh. Mudou porque aí eu entrei numa escola que aí os professores me davam amor, me davam carinho, veio para um desenvolvimento totalmente diferente, uma realidade que eu nunca tinha visto na minha vida. Mesmo? Opa, a escola em São Paulo, vixe, escola em São Paulo parece mais uma cadeia, essa é a verdade. Muitos adolescentes, muitas crianças que estão no ensino fundamental, hoje, eu posso afirmar sem problema nenhum, que as escolas, muitas das crianças que estão lá, enxergam aquilo como uma forma de uma barreira muito grande, que quase é impossível ser desafiado, né? Em vez de ser um desafio de construção, vira um desafio para negação, um desafio de não desenvolvimento. E isso é a história que a gente tem na escola brasileira. Apesar dos avanços, né? Apesar dos avanços que nós tivemos, a escola em si, hoje, nas estruturas, ela, na maioria das vezes, se encontram assim, né? É triste, né? Triste. Triste, assim, ouvir que dentro da escola existe tanto preconceito. E eu morei fora, no exterior, e lá eles têm uma visão, e chegou a mim lá fora, que no Brasil não existia um preconceito entre raças, Eu falei, gente, que Brasil é esse que eu não conheço? Porque o Brasil que eu conheço, nós temos muitos preconceitos, né? Infelizmente, porque todos nós somos iguais diante do universo. Mesma matéria, né? Claro que o sol brilha para todos. Todos os países é o mesmo sol. Mas, infelizmente, em algumas mentes e em alguns corações, existe o preconceito. Existe. E muito. Isso é triste. E não só na escola, mas em qualquer canto que a gente vai, você percebe um olhar diferente em cada situação, em cada indivíduo. Isso não é legal. Porque eu vejo assim, que a gente tem que se autoconhecer todos os dias e tentar nos ministrar, né? Nos administrar emoção, razão e situação. Eu penso assim. Eu também penso assim. Então, Nicolas, que legal, assim, essa base que você recebeu da sua família, do seu irmão. Bonito você falar do seu irmão. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 7 irmãos. Nossa! Tenho 7. Então é uma família grande. É uma família grande, mas é uma família dividida, né? A parte de mãe, junto com a parte de mãe de irmãos, e de parte de mãe e a parte de pai. Ah, né, no caso. Então você é filho de pais separados? Isso. Ah, tá. Eu sou o caçula ainda. Ah, tá. Eu também sou filha de pais separados, que é ruim, né? É a realidade do brasileiro, né? É do mundo, assim, do brasileiro, mas é do mundo também. Porque lá fora também eu vivi, eu posso te falar que muitos problemas familiares e deixa uma lacuna dentro da gente, mesmo que a gente tenta o tempo inteiro trabalhar, não é fácil.
E que legal! Então, nós vamos entrar para uma segunda parte bem interessante. Como que um jovem, né, inteligente e assim com uma garra, né, de Obrigado. atleta, entra para o meio de se dispor a nos representar num lugar tão importante para todos, que é a Câmara dos Vereadores. Hoje eu sei que você é um forte candidato. Muito obrigado mesmo. Eu acho que nessa questão política, na minha experiência, ela foi uma construção. Porque às vezes a gente pode até olhar uma parte do mundo e entender que essa parte do mundo seja a totalidade. E eu acredito que a política aconteça muito isso, tá? Às vezes a pessoa ela fica tão dentro de um espaço que faz parte da realidade dela, que faz parte da estrutura da realidade dela, mas que talvez não faça parte da estrutura da realidade do outro. Então, a partir dessa ausência de estrutura do outro, que eu me identifico, ou seja, as minhas questões políticas estão sempre dentro das ausências. Por quê? Porque é a ausência de transporte público universitário, a ausência de transporte público, a ausência de qualidade de vida em relação à insegurança alimentar, até porque eu moro num setor chamado Nossa Senhora de Fátima, e aí quando nós olhamos para a política como um todo, não só como uma bolha política em Caldas Novas, nós olhamos também um mundo turístico que também é muito desigual. Então essas questões é como se fosse essência, né? Então eu cresci a partir disso. Eu cresci a partir dessas ausências. E aí, vendo que não só eu faço parte desse mundo, assim como tem muitas pessoas que fazem parte desse mundo, entendi que aquele problema não era só meu. Então, a solução não deveria sair de mim, né? Essas questões de faça por você mesmo, mesmo que ela seja uma construção de um modo interior, né? Que seja um esforço assim que tem que ser batido palma, não dá para colocar na realidade da estrutura como um todo. Isso fica para aquelas pessoas que realmente podem se esforçar, porque sabem que com o esforço acontece. Mas e para aquelas pessoas que não podem? Porque, por exemplo, eu ainda tive a oportunidade de melhorar minhas condições físicas primeiro para poder chegar aqui. Sim. E as outras pessoas que não têm as condições de melhorar? Sim. O que nós fazemos com o esforço dela? Porque são esforços diferentes. Então, a minha consciência política, a minha construção de política, ela vem a partir da ausência. A partir da ausência de políticas públicas, a partir da ausência do direito, de viabilidade dos estudantes, a partir de vários outros processos. E isso, o mundo político de Caldas Novas está infestado. É só a gente sair da bolha do centro de Caldas Novas e ir para as periferias. Vamos lá no Santa Efigênia, vamos lá nas mansões, vamos lá para o Nossa Senhora de Fátima, que inclusive, para as pessoas que estão mais próximas do centro, parece que a Nossa Senhora de Fátima, o grupinho, parece como se ele fosse o último, o último lugar a ser conhecido. Mas o povoado de Caldas, do grupinho, povoado Nossa Senhora de Fátima, entende que nós somos os primeiros. Porque se aqui é a cidade do turismo de verdade, quem é que eles vêm primeiro quando o pessoal vem de Brasília e Goiânia para vir para cá, para Caldas Novas? Vem o grupinho. E aí um monte de turista pergunta, eu já cheguei em... Falta muito para ir para Caldas Novas? Falta não, você está em Caldas Novas. Você não está no centro, mas você está em Caldas Novas. Cara, que bacana! Cheio de artesanato, pessoal, que cultural. É rico esse interior. E é a partir desse interior que é rico, que precisa ser visto, é que vem as minhas políticas públicas, que faz parte hoje de uma ausência. Independente de quem seja o prefeito ou não, eu estou falando de uma forma estrutural, ou seja, eu não estou falando só desses 4 anos políticos. Eu estou falando da conjuntura inteira, né? De um histórico que vem do processo de turismo que a gente entende como Caldas Novas. Sim. Concordo plenamente com você que nós temos que olhar um todo igualitário e lutar para isso. Porque temos aí na Constituição do Brasil, nas leis, a igualdade. A igualdade.
Então, mas é tão difícil você olhar para algumas partes e perceber a igualdade que não existe. E um grande poder está nas mãos de quem? Das pessoas que têm a caneta, Exatamente. que fazem leis. Mas tem que ser feita leis para a comunidade. Isso, E não, exatamente. né, para um grupo específico. E que bom que você é jovem, tá aí com essa garra. Eu não te perguntei a sua formação. Hoje, você é formado, você estuda, qual é a sua Formação acadêmica? Então, atualmente eu estou cursando ainda, né? Que legal. A minha formação. A minha formação que eu estou cursando é licenciatura em História, que é o estudo de entender o estudo de história dentro das escolas, né? É o estudo do estudo. Que legal. É o estudo que ensina a ser professor de história. Então, nós temos aí uma pessoa que gosta de histórias. Gosto muito, muito. E o ser humano é construído de história. Cheio, lotado. Desde o momento que você respira na barriga da mãezinha, você já começa uma história. O primeiro dia, o segundo dia, e tudo sendo relatado, né? Tudo sendo construído e logo em seguida o sol brilha. Nicolas, então, como conhecedor da história, eu vi que você chegou com um livro na mão de História das Águas Quentes. E eu tenho uma coleção de livros de autor de Caldas Novas. Que bacana. Como Caldas Novas, Além das Águas Quentes, que é maravilhoso. Caldas Novas Ecológico. E também nós temos um grande artista, que eu não sei se você teve a curiosidade, o interesse de estudar as obras dele, seu Carlos Albuquerque. Esse rapaz eu não ouvi falar, mas eu tinha conversado. Um dia eu fui numa das praças perto ali da avenida da Praça do Maçom, não especificamente ela, mas uma praça que fica do lado de um colégio, eu acho que era o Objetivo, se eu não me engano. E tinha um rapaz construindo, né, reconstruindo algumas obras que estavam nessa praça. Sim. E aí eu fui perguntar para ele, né? Não sei se realmente era ele, até porque ele estava construindo, mas ele falou, olha, aqui em Caldas Novas nós temos uma riqueza que são os artistas que fazem construção de modelagem nas praças. E isso é verdade, porque a gente tem a Praça da Família, tem a praça que fica, essa praça perto da Praça dos Maçom, que sempre tem uma perspectiva, eu acho que mais modernista, né? Uma questão mais que na hora que você olha a figura, o modelo, você na verdade está se vendo, porque é alguma coisa muito artística, sabe? Você se coloca ali dentro da estrutura, da modelagem do artista. E eu acho que essa é uma das visões que representa um pouco desse paisagismo que a gente já tinha conversado um pouco em relação a Caldas. Eu estou te perguntando se você teve a curiosidade, se você se atentou para o lado, né, das artes modernas. O seu Carlos Albuquerque, ele é um artista que ele tem uma linguagem mais moderna. E ele faz 2 pininhos que devemos usar 100% todos os dias, todas as horas. Eu chamo ele, Cleibe, chama ele de Tico e Teco. Eles têm que se comunicar. Você tem que olhar para as coisas e você interpretar. Depois você busca conhecer o que o artista veio mostrar, o que ele quis dizer. E as obras do seu Carlos Albuquerque é desse jeito. Bacana. Então, incompreendidas por muitos. Então, Caldas Novas, infelizmente, nós temos uma deficiência muito grande na arte cultural de as escolas pegarem os alunos e levarem para lugares que tenha cultura.
aonde a nossa biblioteca ali, ela é rica de quadros, de livros, e precisamos de uma pessoa lá dentro, uma, duas, três, que bom que se fosse todos, que abraçasse o lado cultural e turístico. Para quê? Para que invista mais numa parte que tem muita importância, que é cultura, esporte e paisagismo. Hoje, me diz o que você me fala da sua visão vivenciando. Você é artesão, né? Isso. Então, mexo com cerâmica, artesanato. Conhece um pouquinho da arte, assim, de transformar o barro num pouquinho de forma. Como é? Sobre essa visão, acredito que vai um pouco sobre a sua linha que você falou em relação ao Albuquerque. Por quê? Porque na mesma forma que existe uma riqueza cultural dentro de Caldas Novas, que é própria dela, que é de essência dela, não se viabiliza, não se vê, não se entende, não se conhece, mas existe, né? Então, assim, o que falta em si para Caldas Novas, no sentido cultural, é nós podermos construir a nossa própria base cultural do que é a história de Caldas Novas. Porque, veja, existe sim uma cultura dentro de Caldas Novas que está sempre alinhada com o turismo. Até porque, se você hoje ligar as rádios, a coisa que mais vai ouvir é Caldas Novas, cidade do turismo, né? Isso, querendo ou não, apesar de ser um movimento de empreendedores, de lucro em si, também fala sobre a cultura. Mas veja, Caldas Novas em si, ela tinha uma cultura anterior ao turismo, que era o quê? Uma cultura feita para os curandeiros, até porque as águas das águas quentes antigamente tinham uma historicidade a partir da cura, né? Uma questão mística, religiosa através das águas, uma mistura dinâmica entre coisas religiosas com coisas que podem curar e medicinais também. Isso, medicinais, exatamente, medicinais Inclusive, Caldas Novas tinha a sua própria estrada real. Estrada real, para quem não conhece, são estradas oficiais que o Império fazia antigamente nos locais importantes. E aí o governador de Caldas Novas, o antigo governador século XIX, ele gostava de vir para as águas quentes, através dessas estradas reais, e ele parava nessas águas quentes justamente por quê? Por causa desse fator de cura. Não só ele, mas aqui já existia uma cultura de turismo. Por quê? Porque as pessoas ao redor, a região de Caldas Novas, já se via como uma cidade turística, mas uma questão mais religiosa, mais mística por conta medicinal, sabe? O curandeiro, as garrafadas. Então, sempre foram um lúdico, imaginário de Caldas Novas, antes dessa transformação, desse progresso, desse moderno em relação ao turismo. Os parques aquáticos. Exato. Então, enquanto tem uma tradição antiga sobre essa cultura, existe a tradição também do turismo agora, mas existe uma outra tradição de cultura que está silenciada e que ela faz parte do movimento real, que é o quê? Hoje, em Caldas Novas, você tem muitos artistas musicais. Sim, bons. Muitos bons, né? Eu, por exemplo, falo sobre um rapaz, se eu não me engano, o nome dele o sobrenome dele é Machado, agora eu não sei se é Guilherme Machado, eu esqueci o nome dele. Mas ele faz showzinho de banda, né? Show para os turistas, vai nos barzinhos. E um dia a gente já estava conversando e falou, olha, o que falta aqui também é um evento cultural que seja gratuito, né? Um evento onde que necessariamente não precise ter os barzinhos. Mesmo que os barzinhos sejam importantes, necessariamente não precisa ter para ter cultura, né? Poderia construir um outro espaço. Além dos barzinhos, vamos construir, vamos somar, né? Vamos colocar um outro tipo de prática, de experiência artística, que também fala sobre a vivência de Caldas Novas. E veja, Caldas Novas é rica culturalmente porque ela constrói a sua cultura. As pessoas, por exemplo, a maioria das pessoas que moram em Caldas Novas, a maioria não, mas uma grande parte delas, vieram de lugares diferentes.
vieram de culturas, de tradições, de vivências diferentes. Então aqui é uma riqueza extraordinária e nós poderíamos estar usufruindo. Sim. Agora, como nós vamos usufruir essas culturas se a maioria dessas pessoas elas vivem ao redor do que a gente chama de centro de Caldas Novas, né? Então essas pessoas, verdadeiramente o que está faltando aí? Está faltando o espaço do direito delas, véio. Que é o quê? Que é fazer cultura. Sim. Praticar o lazer. Sim. Nós precisamos realmente ter um olhar bem especial para o lado cultural mesmo. O que eu falo de cultura? Uma peça teatral. Sim. Que, entendeu? Pessoas invistam numa peça teatral para a comunidade, para a população, num parque onde tenha apresentações, onde tenha encontros, onde tenha piquenique. Você é muito novinho ainda, mas eu espero que plante uma sementinha lá na sua cabeça para dar uma voltinha no mundo e ver quanta riqueza. Nossa, eu tenho uma vontade de parques que a Europa tem. Foi onde eu conheci e que realmente... Mas nós temos Curitiba. Curitiba é maravilhoso lá, aquele lugar turístico que é lindíssimo. Então, nós precisamos trazer isso para Caldas Novas. E dentro me fala um pouquinho as suas propostas políticas. O que realmente você vai levantar a bandeira? Quais são os seus projetos para Caldas Novas? Tá. Primeiro, eu queria dizer que as minhas propostas políticas, elas têm dois fatores. O fator que é emergencial, de urgência, ou seja, você tem um tipo de movimento que significa urgência e um tipo de movimento que significa projeto a longo prazo. Sim. Até porque um dos meus projetos é transporte público. Mas o transporte público que eu falo não é um transporte público apenas feito por ônibus. Até porque, no sentido de transporte público, também tem uma palavra que hoje é muito importante que se chama sustentabilidade. E necessariamente, o espaço dos ônibus na cidade de Caldas Novas como um todo não nos traz uma boa qualidade de vida se nós colocarmos a sustentabilidade. Mas é por isso que nós temos que pensar a longo prazo. Mas em urgência, como projeto do transporte público, o que seria essa urgência? Veja só. O turismo em si, ele nasce por duas questões principais, né? Grandes transformações dentro das estruturas, que é a comunicação de massa e o desenvolvimento das rodovias para transporte. Então, esses ônibus que vocês veem, que as pessoas veem dentro de Caldas Novas, se você passa ali perto de Roma, você vai ver que a pista em si ela está muito entupida, e principalmente de ônibus, né? Então, assim, por que o turismo em si, para ele se desenvolver, ele precisou de ônibus? Mas dentro da cidade de Caldas Novas, não tem o emergencial daquele trabalhador que precisa dos espaços turísticos para trabalhar, mas não tem uma viabilidade para ele. As ruas sempre estão estreitas, sempre estão espremidas por conta dos espaços, né? Então, assim, de urgência, nós precisamos de ônibus que atenda uma qualidade de vida para o trabalhador. E dentro dessa perspectiva do trabalhador, você pode incluir os alunos, você pode incluir as pessoas que querem ir para outros lugares, até porque o micro-ônibus serve para isso. Mas de urgência é para melhorar a qualidade e o tempo que o trabalhador gasta de ir do centro até os seus bairros, né? Então, eu vejo que o centro da cidade e os bairros de Caldas Novas, eles são muito engessados. Muito também porque a estrutura, a projeção que Caldas Novas teve, o movimento que Caldas Novas fez em relação às pistas, elas foram feitas justamente para comportar as qualidades sobre carro, sobre veículos individuais e não coletivos. Então tem muitos espaços que nós vamos ter que redefinir, ressignificar. Isso fica para um projeto de longo prazo. Mas um micro-ônibus que ele tem menos espaço ocupado e de uma agilidade para poder efetivamente atender os trabalhadores, seria o ponto essencial. Isso porque eu estou falando urgente. Ao longo prazo, nós podemos ver Caldas Novas tem como fazer uma integração, uma implementação muito grande de transformação
de transporte. Por quê? Porque Caldas Novas é turística. A dinâmica do turismo em Caldas Novas, ela é diferente de qualquer dinâmica das outras cidades. Veja, as outras cidades da nossa região são cidades que você tem um agronegócio muito poderoso de estrutura, mas você não tem essa influência do turismo. Logo, a dinâmica do trabalho e a dinâmica de como é a vida daquela pessoa que mora nessas regiões é diferente. Sim. Totalmente diferente. Enquanto aqui em Caldas Novas, o turismo ele faz com que os trabalhadores ele tenham um tipo de esquema diferente. Então, o transporte público ele tem que seguir essa experiência do trabalhador. Nas outras cidades, na maioria das vezes, você vai ver o trabalhador saindo 7 horas da manhã, chegando 5 horas da tarde. E não acontece só isso, né? Acontece várias outras questões, mas a maioria é isso por conta da dinâmica do trabalho deles. Aqui em Caldas Novas, não. Aqui, ao mesmo tempo que você tem a pessoa saindo 7 horas da manhã, ela volta às 3 da casa dela. Ou se não, 8 horas da manhã e volta às 4. Ou se não, ela faz 7 horas e vai até às 11. Né? Então, assim, a dinâmica, o que é urgente, o que é a longo prazo, é uma coisa que tem que ficar bem definido. E essas políticas que eu faço é uma política que mexe totalmente na estrutura de Caldas Novas. Porque esse é o problema. O problema de Caldas Novas é em relação à estrutura, é estrutural. Caldas Novas, de 2000 até agora, ela cresceu 75 mil pessoas. Então, se nós não vermos as formas estruturais que estão colocadas hoje, que estão dispostas hoje em Caldas Novas, nós não vamos entender a prioridade da vida dessas pessoas que moram, que são 75 mil pessoas a mais, né? Sim. Realmente, assim, a estrutura geográfica de Caldas Novas, ela deu um salto, assim, em termos de estética, de cidade, de termo de espaço, né, de território, muito grande. Muito grande, e ela não foi planejada, e não tem programação, não tem planejamento. Ainda não tem planejamento com relação ao antigo, ao que pode ser melhorado do antigo. O novo tá saindo bairros maravilhosos. Tem uns bairros realmente que empresários investindo que dá gosto. E isso é muito bom. Passear nos bairros que estão distante do centro. Mas como você se posicionou bem com relação ao transporte dos ônibus turísticos, que congestiona, que faz algumas manobras assim que cria assim um certo caos. Posso te apresentar um problema que está relacionado a isso? Claro. O que eu quero dizer com isso? Hoje, no Nossa Senhora de Fátima, vai acontecer uma grande transformação lá. Por quê? Porque lá se espera uma duplicação da pista. E a relação que o grupinho tem com a pista, ela é muito perto. Né? Ela é muito perto. O grupinho em si, as casas, os comércios, sim, eles estão muito ao lado das pistas. Sim. Então, assim, vamos entender um planejamento inteligente. Por quê? Porque se vinha duplicação, muitas casas lá vão ser desestruturadas. Mas espera lá, será que isso é uma obra do governo, não é nem uma questão de responsabilidade do município. Mas o que eu quero dizer é que o município ele tem que ficar atento para ver as ilegalidades possíveis que o próprio Estado pode fazer. Até porque a gente sabe que os planejamentos eles não são feitos de uma forma estrutural, né? Uma forma 100%. Então, assim, vamos entender o que está acontecendo no grupinho. Algumas casas, algumas lojas, casas de moradores, né? Sim. Inclusive. Alguns restaurantes, eles precisam sair para ocupar o espaço. Mas o que nós vamos fazer em relação a essas pessoas? Será que tem um outro tipo de espaço? O Kleber, ele falou que se tivesse essa duplicação, e que eu acho ótimo essa questão que ele colocou, é que o espaço de comércio ele vai ser realocado e estruturalizado. Ele disse que teria o terreno, né, e que nós não iríamos ter um impacto grande. E isso, para mim, é um jeito que a prefeitura tem de olharmos para nós. Né? Então, é a partir desse movimento que a gente tem que ver. Então, se isso for bom realmente para a gente, que é uma coisa que eu também estudo sobre a duplicação, até porque o juiz da Goinfra, ele veio conversar com nós, né, a comunidade em si,
e falou com a gente, então vai ser uma estrutura muito boa. Mas mesmo assim, nós temos que prestar atenção naquelas pessoas que vão ser realocadas, vão ser transformadas, porque nós estamos falando de vida, sim, né? Sim, concordo plenamente. O problema tem que ser olhado num todo, né? Num todo. E seria muito bom se ele fosse... tivesse um estudo provisório, assim, não provisório, antecipado em tudo, como você está dizendo. Caldas não está evoluindo no centro hoje por falta de organização na estrutura da cidade que foi planejada, foi programada para ser aquilo, e não almejou o crescimento que hoje hoje na alta temporada a gente tem problema seríssimo com a locomoção no centro. Sim. Muito, muito grande. Então, os ônibus eles servem justamente por conta disso também. Já é comprovado que a transformação das rodovias, elas precisam ser pensadas no coletivo, porque o coletivo ele adere menos espaço. Se nós pensarmos num uso padrão, onde todos da cidade e todos que são fora da cidade usam carros dentro de Caldas Novas, é um problema de congestionamento. E o ônibus ele vem justamente para quê? Para diminuir de uma maneira urgente também esse problema de congestionamento. E que a gente parte do problema de via, mas não fica só nas vias, tá? Isso a gente tem problema dentro da saúde. Se a gente for falar sobre problemas estruturais, quando o turista vem aqui e se machuca, então quer dizer que ele ocupou um espaço. Sim. Que provavelmente seria o espaço de um morador. Sim. E se o problema é estrutural, então falta ausências de estruturas, né? Bem assim, profundo. E me fala, Nicolas, qual foi o momento que você sentiu a necessidade de abraçar realmente essa causa de lutar por uma igualdade na parte política da nossa cidade? Acho que teve uma parte onde eu abracei essa causa, mas outras pessoas também pediram para abraçar. Foi uma confluência, foi uma questão de... tem aquela pessoa para tentar fazer e tem aquelas pessoas que precisam da força daquela pessoa para que façam. Sim. Mas é uma forma dialética. Ao mesmo tempo que, hoje eu vejo assim, né? Ao mesmo tempo que as pessoas que estão me apoiando na minha candidatura, elas veem uma necessidade de mudança, eu também vejo que essas pessoas elas estão no modo de transformar, no jeito de se pensar diferente. E é por isso que eu acendi. Então, assim, não foi por conta de mim exatamente, foi por conta das outras pessoas. Aí que é interessante, por quê? Porque 3 anos atrás, se não me engano, os estudantes em si, que vão para a UEG, que vão para Morrinhos, principalmente o pessoal da UEG, ficava assim, pessoal, tá muito caro. A gente pagava R$750 por mês em ônibus, sabe? Assim... como que eu vou explicar? É quase um salário mínimo. Sim. Tirado só para veículo. E aí essas coisas foram aumentando. Criou uma insatisfação na UEG. Aí depois de muito tempo uma pessoa do IF de Morrinhos, que mora em Caldas Novas e que também precisava de ônibus e que também pagava absurdo. O pessoal do IF, eles pagam muito mais ainda, né? São coisas de quase R$1.000, na época, saindo da pandemia, né? E tava ficando absurdo. Então a Júlia, que é uma estudante do IF, chegou e falou: Nicolas, será que tem como nós nos organizarmos, nos viabilizarmos através de movimento? Eu sei que você é da parte de história, eu sei que você está por dentro de alguns movimentos, tem como fazer? Não, tem como sim. E aí no outro dia, os pais dela vieram para conversar comigo, lá no grupinho, e a gente foi montando o grupo. Aí a família dela chamou os estudantes do IF, e eu chamei os estudantes da UEG. E aí formamos um movimento estudantil
que até saiu notícia, o Thiago Vaz, se eu não me engano, ele fez uma notícia falando sobre esse movimento. E aí ele ganhou força. E aí, de repente, nós estávamos conversando com o vereador Jamal, falando sobre mais de 200 pessoas. Né? Sabe aquele palco que tem na frente dentro da rodoviária? Sim. Tem dois, no caso, né? Um menor e o menor, né, no caso, ele lotou. Centro de convenção? Isso, no centro de convenção. Ele lotou de gente, de mães, de pais, de estudantes, falando, Jamal, nós queremos uma satisfação do governo. E aí o Jamal falou, olha, eu vou conversar com o Kleber. Infelizmente o Kleber não estava no dia, e realmente ele não estava no dia, quando a gente foi conversar. Só que o movimento em si, ele foi se desmanchando, foi se deteriorando e foi se desfragmentando até acabar. E aí eu falei, assim, né? Falei com os estudantes da UEG. Pessoal, esse movimento que nós fizemos, ele vai se tornar uma coisa que ainda vai explodir de novo. Porque ali foi mais uma vontade, assim, pela emoção, sabe? Tipo, não, tem que fazer alguma coisa. E aí, quando a gente viu que o processo era mais longo, algumas pessoas foram desistindo. Mas eu nunca desisti. Até então, desde aquela época eu falo, pessoal, nós temos que nos organizar que nem daquela forma e pedir de novo, que é assim que faz uma luta de direitos, sobre direitos. É assim que você conquista o espaço. Sim. Então foi uma necessidade de ambos. Eu sou apenas uma voz, né? Mas quem me deu força mesmo, são... O pessoal. Foi essas pessoas que eu falei que estão sobre as ausências das leis, né? Sim. Que legal. Então, vamos a um bate-bola, vamos? Você gosta de jogo? Eu gosto de jogar. Aí complicou. Vamos rapidinho. Eu te passo, né, a bola e você responde sem muito tic-teco. Tá, vou tentar. Família. Tradição. Amor. Proteção, eu acho. Proteção. Fé. Disciplina. Educação. Vontade. Transformação. Coletividade. União. Cidade. Vivência. Experiência. Comunidade. Cultura. Muito bem. Lazer. Felicidade. Que legal. E assim nós queremos que o Nicolas olhe para a câmera e diga quais realmente é a dica que ele quer dar para você que está ainda, né, ainda analisando, pesquisando. E eu, Cleibe Márcia, do Seja Você Podcast, quero te pedir, observe, olhe, ouça, sinta o olhar, o falar de cada uma dessas pessoas que te abordarem, que você pesquise fundo para te representar lá naquela casa de leis. Então, nós estamos aqui com o Nicolas para nos dizer o que você dá de dica para aqueles que estão nos ouvindo agora, nos vendo. Como eu levo muito a sério essa questão de colocar a figura, a personalidade em segundo plano e efetivamente entender que a construção está a partir dos dados, a construção está a partir de outras coisas que não significa a figura do vereador, do candidato, essas coisas, vamos olhar, pessoal, mais para as questões científicas, né? Algo concreto que nós conseguimos discutir, né? Disponibilizar do recurso, de estudar profundamente realmente o que é a vida em Caldas Novas. Então, assim, isso eu falo, Cleibe, por quê? Porque
é uma forma de nós entendermos o resultado que nós já tínhamos no passado. Tem gente, pessoal, que se constrói através da moralidade e não tem moral nenhuma para falar. Eu não quero isso para mim. O que eu faço aqui, na verdade, é encontro a minha perspectiva de figura através de dados, né? Através de coisas que vão além da minha vida em si. Então é por isso que vocês sempre vão ver as minhas opiniões baseadas em quem? Em quem realmente está pensando na construção de Caldas Novas. Então, baseado nos professores, baseado nos engenheiros, baseado no povo, né? Até porque a maior necessidade que nós encontramos, a maior ciência que tem, Cleibe, não existe uma ciência melhor a não ser aquele estudo de campo que você faz. Ou seja, o vereador, quando ele é pré-candidato ou candidato, ele precisa fazer um estudo de campo. Ele sai e ele pergunta, ó, pessoal, como que é a sua vida? Faz aquela humildade de não entender a vida do outro. Por quê? Porque aí você abrange o seu pensamento, né? Você entende que você não entende nada sobre o outro e aí por isso você procura o conhecimento. E é exatamente isso que eu faço. Tudo que eu fiz foi porque eu não entendi o outro. A partir do momento que eu comecei a entender o outro, eu vi que as necessidades são muito além da minha vida. E é por isso que nós precisamos fazer. E o que o candidato não faz hoje, que é um estudo de campo, que é totalmente científico, precisa ser pragmático, precisa ser revolucionário, desenvolvimentista, precisa ter todos esses conceitos. É muito pouco descrever o que é qualidade política em si. É por isso que essas conversas não podem ser feitas só apenas por cortes de TikTok que tem 3 minutos. Precisa ser conversado, precisa ser debatido, precisa estar a Cleibe aqui perguntando as coisas para que tenha um desenvolvimento da própria personalidade da pessoa em relação aos dados. Então essa é a minha dica, pessoal. Não vamos ficar fragmentados a partir da personalidade da pessoa. Até porque tem muitas pessoas que se constroem na moralidade e não tem moralidade para falar. Essa é a minha dica. Se eu fosse dar a dica, essa é a dica. E qual é a frase que o Nicolas deixa para meditar? Estudem. Olha, estudem muito, tá? Olha aí, gente. O século XXI é difícil, tá? É difícil, Cleibe. Hoje, você tem que estar constantemente buscando informações. Constantemente buscando e constantemente errando. Constantemente errando, principalmente. Porque o estudo, ele vai além de entender o que está no livro aqui e querer sair ditando, né? Você achando que é o conhecedor. Né? Atrás dos meus estudos, tem muitos professores que chegam para mim e falam não. Antes de vir aqui e receber o sim, tem muita gente que fala não para mim. Então eu presto muita atenção nisso. E esse é o verdadeiro estudo. Que você vai ver que... Essa é a frase, estudem, de verdade. Que você vai ver que muitas coisas que estão no livro, elas precisam ser readaptadas, recolocadas. E essas coisas você não faz sozinho. É por isso que quando eu venho aqui, eu não venho só comigo. Eu venho com as pessoas que estão me apoiando e um monte de pensador que vem falar sobre Caldas Novas. E é aqui que eu vejo os não. Porque aqui eu tiro o que é o achismo meu para falar sobre a verdade, sobre o que está escrito. E é por isso que vocês têm que estudar, pessoal. Não ficar atrelado à personalidade da pessoa. Atrele ao que realmente é fato para a construção de Caldas Novas. Essa dica que o Nicolas deu é fundamental em todo sentido, mas principalmente na escolha daquele que vai te representar. Então, ele tem que ter curiosidade para estudar. E como ele disse, ser pesquisador. Então, gente, vamos prestar bastante atenção. Nós temos aqui, né, hoje, um momento bem específico, que é um momento político, onde devemos olhar no coletivo e não no individual. Exatamente. Olhar só no meu umbigo não vai trazer um futuro bom para a população, para o seu filho, não. Olhe o coletivo, olhe por todos. Eu tenho um lema que eu trouxe da França. Liberdade é o que precisamos.
fraternidade e igualdade. Eu acho essas 3 palavras lindas, praticadas, colocada em ação de uma forma assim, tão quanto uma receita de sucesso. Você é livre. Você tem que ter igualdade. Querer igualdade. E você tem que ter fraternidade, se colocar no lugar do outro. É o que o Nicolas quis dizer, que quando o candidato sai a campo, ele se coloca, ele vê exatamente, a necessidade de estar passando por aquilo. Então, querer ajudar de verdade, sem pensar naqueles milhãozinhos, naquele salário que quando você está lá, você acha pouco. Mas você já imaginou um pai de família que vive de um salário mínimo? O que um representante seu ganha? E você ganha o quê? Então, escolha bem o seu representante, porque você paga ele, eu pago ele. Então, ele tem que nos representar com propriedades de dados, de transparência, de amor e de luta. Ele tem que lutar por um ideal para todos. E é isso aí. O Seja Você Podcast agradece imensamente a você, Nicolas. Obrigado. Por esse tempo precioso que nós recebemos, né? Todo esse ser que está em construção. Obrigado. Que bonito que você é. E te desejo de coração que você continue buscando cada dia mais nos defender, Caldas Novas, com toda a sua beleza, riqueza que nós temos aqui. Deixa comigo. E lá, fala seu número. 55050, Nicolas Silva. Atitude e Juventude. Olha, que legal. Atitude e Juventude. Atitude, Juventude. Número? 55050. 55050. Olha como é fácil. 50 e 5050. Legal, né? Anotou? Então, pega lá.